Olá, vamos estudar um pouco sobre a busca existencial, esse tema que muito nos faz refletir sobre a nossa proposta na vida encarnados, como espíritos imortais. Grande parte desse estudo, está embasado no livro de Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, onde encontramos alguns caminhos, algumas pistas sobre essa nossa proposta existencial na Terra e essa nossa proposta de evolução como espíritos. A máxima do Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, já nos informa há 2000 anos que várias faces de nós mesmos estariam ocultas, que várias faces do que há no mundo espiritual não pode ser desvelado a todas as pessoas, porque muitos ficariam chocados com o que encontrariam como sendo a verdade. Então, várias dessas faces da verdade são nos mostradas aos poucos. E quanto mais vamos conhecendo, quanto mais vamos avançando em direção à verdade, melhor vamos nos libertando das nossas amarras, do que nos tolhe, do que nos prende, do que nos deixa limitados na nossa questão espiritual. Aí vemos A Mulher Velada, a escultura de Antônio Carradini. Nessa escultura em mármore, nós percebemos que há ao fundo o rosto de uma mulher e o que parece, na escultura, o véu cobrindo essa expressão do rosto. Dizem que a verdade era uma mulher muito bonita, que andava nua e chocava as pessoas com a sua beleza. Por onde ela passava, despertava atenção. E as pessoas começavam a conversar sobre ela e dizer que ela não poderia andar assim porque iria chocar muitas pessoas. Então, foi escolhido um véu para cobri-la. E esse véu é chamado de véu da alegoria. Então, muitas coisas que não podem ser ditas de forma em que as pessoas não possam compreender, algumas pessoas ainda imaturas, outras despreparadas, algumas que não têm o discernimento da nossa vida espiritual, que ainda não acreditam na vida espiritual, poderiam ficar muito chocados com algumas verdades. Então é preciso que ela seja revestida desses véus de alegoria. E aí vemos Jesus falando aos discípulos, falando àquele povo que o seguia e o buscava para ser curado de seus males e para ser elucidado sobre as verdades que ele dizia do reino de Deus. Muitos iam buscar a palavra amiga de Jesus para o consolo de seus corações aflitos, porque à época ele era considerado um profeta e os profetas aconteciam de tempos em tempos, para libertar o povo, para esclarecer o povo, para curar o povo. Mas por que Jesus falava por parábolas? Então, alguns dos seus ensinamentos, quando nós lemos nas leituras bíblicas ou no Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns trechos destacados por Allan Kardec, percebemos que algumas verdades ele revelava aos seus apóstolos e ele dizia a eles que eles poderiam compreender essas verdades, mas havia outros temas ou outros assuntos em que ele se referia ao povo em geral. E quando ele se referia ao povo, à multidão que o seguia, faminta de paz, faminta de consolo, faminta de luz, ele usava
o véu da alegoria. Ele revestia as verdades imortais por essas alegorias. Então falava daquilo que eles conheciam, daquilo que eles vivenciavam, daquilo que era o dia a dia daqueles homens simples, camponeses, pescadores, cuidadores de ovelhas e que tinham uma vida sem esse aspecto mais reflexivo, sem alcançar essas nuances do mundo espiritual, sem que essas verdades pudessem ser reveladas, como hoje nós temos detalhes do mundo espiritual trazidos pelos espíritos, temos um pouco do avanço da ciência em direção a esses chamados fenômenos e vão desvendando tudo que à época era considerado um feito prodigioso, como os milagres de Jesus, como as curas, como os estados de transformação que ele promovia, né, transformando a água em vinho, e várias das passagens que nós vemos ditos milagres e que já a Gênese de Allan Kardec nos esclarece como sendo os fatos espirituais pela sua característica de espírito iluminado e modelo e guia da humanidade. Então ele falava para o povo por parábolas, porque havia verdades que não podiam ser reveladas. Mas dentro da parábola, no fundo da parábola, essa verdade estava oculta. Então muitas vezes as pessoas compreendiam alguns aspectos. Outros iam mais um pouquinho aprofundados. E alguns outros enxergavam ali exatamente a verdade que ele queria nos passar e nos expressar. Então esse movimento de Jesus era para preservar o próprio povo e para não deixar de lançar a sua semente de luz naqueles corações que estavam ali predispostos, que estavam ali devotados, que estavam ali abertos naquele momento, que era um momento especial para o nosso planeta, com a vinda do nosso governador e guia, tendo sido preparado para acolher o Mestre Jesus e naquele momento, né, todo o povo receber essas sementes iluminativas, essas sementes de ideias a partir da consciência do reino de Deus. E que ele não podia dizer completamente. Nem havia palavras à época para explicar algumas das verdades imortais que hoje nós mais comumente conseguimos alcançar e conseguimos descrever desses fatos espirituais. Então, muito desse sentido ficou guardado, ficou oculto nos símbolos sagrados, buscando esse sentido imortal. E aí todas as religiões que têm essa criação de símbolos para guardarem ali algum significado que se mostrava por si mesmo, né, sem precisar ser explicado. O símbolo da cruz do cristianismo era um símbolo de reconhecimento entre os cristãos que eram perseguidos após a morte de Jesus e que se reuniam clandestinamente nas catacumbas. Então, eles faziam esse símbolo da cruz para se identificarem e se reconhecerem como cristãos. Então, nesse símbolo ficou guardado toda a filosofia de Jesus que era passada de boca a boca, e alguns poucos tinham instrução, eram alfabetizados para poder registrar o que Jesus tinha falado. Então, são poucos as anotações, né, são poucas as notícias que nós temos, vindas por alguns desses apóstolos que tinham consciência e depois por Paulo, as cartas de Paulo, né, que constituem alguns trechos do Novo Testamento. Então, esses símbolos guardavam esse significado que era oculto e que não podia ser revelado também a todo o povo, porque
porque muitos ali perseguiam os cristãos, né? Muitos incomodavam, e assim como outras religiões também foram criando a simbologia para guardar ali um fundo de significado que é coletivo e que não é preciso ser explicado, basta o símbolo para ser acessado pelo nosso inconsciente. Então, isso fica guardado com uma função desse sentido, que é do espírito, é algo espiritual que talvez a mente racional nem alcance completamente. Então, quando a gente mostra, né, a cruz, às vezes as pessoas ligam a cruz ao sofrimento, ligam a cruz à dor, principalmente quando Jesus ainda está retratado ali numa escultura, né, em seus momentos de sofrimento e de morte. E enquanto esse símbolo ele é muito mais do que apenas o sofrimento, ele é o símbolo de todo o cristianismo, de todo essa luz que foi revelada à terra e que veio pelo Mestre Jesus. Algumas faces do sagrado, elas se revelam em alguns ritos que nós celebramos, ritos de passagem, momentos da nossa vida em que nós usamos a simbologia porque é algo que vai modificar completamente a nossa vida. Então, por exemplo, o uso de aliança no casamento, que é um momento em que a vida dos dois, né, tanto o homem quanto a mulher, que estão se unindo ali, vai mudar drasticamente, né, vai mudar profundamente. Então, essa face do sagrado, ela se revela na vida humana em alguns momentos que são comuns a todas as pessoas, né? Todas as pessoas que se casam vão mudar totalmente a sua vida, vão se dedicar a criar uma outra família, vão se unir, né, para o resto da vida ou para o resto do relacionamento. E isso é uma das faces desses momentos que marcam a nossa evolução. Dali para frente, você vai ser uma pessoa comprometida com outra e vai expressar essa união por meio desse símbolo, que é o anel, né? O anel do casamento. Encontramos nas parábolas deixadas por Jesus, algumas parábolas, o mesmo símbolo, símbolo do perdido e do achado. São 3 parábolas que foram trazidas por Jesus que têm mais ou menos o mesmo significado. A parábola da dracma perdida, em que uma pessoa perde uma dracma, né, uma moeda, e varre a casa toda, e quando encontra a dracma, ela se alegra e convida as vizinhas todas para comemorarem que ela tinha achado a dracma. Da ovelha desgarrada, né, a ovelha perdida, aquele pastor que está no rebanho deixa 99 ovelhas para buscar aquela que tinha sido perdida, e quando encontra, ele festeja também e celebra com a sua família, né, que tinha encontrado aquela ovelha perdida. E a história do filho pródigo, que é um pouco mais profunda, mas que tem também esse mesmo sentido dos achados e dos perdidos. Então, aquele rapaz que diz ao pai que quer vender, que quer a sua parte na herança, né? E pede o que ele tem de direito, e o pai divide entre... Ele tinha 2 filhos e aquele filho queria a sua parte. Ele divide, o filho vai e gasta tudo que tem. E aí advém naquele local um tempo de fome, né? Um tempo de muita dificuldade, e o filho se emprega num lugar onde ele é guardador de porcos, e quando ele vê os porcos sendo alimentados, ele se lembra da casa do pai. E aí fala, poxa, eu estou aqui, né, querendo comer a comida dos porcos, porque não tenho o que comer, e o meu pai está lá na fazenda com tudo que é meu direito também de desfrutar. Mas eu não tenho como retornar, porque dissipei todos os bens que são do pai. Mas aí ele cai em si, resolve voltar, e volta até a fazenda, e o seu pai o recebe com uma festa, manda matar um novilho, dá um anel a ele, uma capa, uma sandália, renova sua roupa,
O outro filho fica muito incomodado com isso, né? E fala: poxa, eu estive aqui sempre ao seu lado, você nunca matou um novilho para celebrar comigo, e o filho que gastou tudo, né? Agora recebe todas as regalias, fica muito incomodado com isso. Em resumo, a parábola é isso, mas ela se aplica profundamente ao nosso crescimento interno, à nossa evolução e à nossa jornada e à nossa busca pelo propósito da existência como espíritos imortais. Então, perder e achar é um movimento interno nosso. Muitas vezes nós nos achamos perdidos em situações, em sentimentos, nós nos achamos perdidos em como fazer para nos aprimorarmos, nos melhorarmos, como agir e reagir diante do outro, e ficamos olhando vários caminhos e várias soluções para esse caminhar nosso na nossa jornada terrena, como espíritos encarnados. Isso nos deixa uma dúvida profunda, né? Aquele que se perde pelo caminho, aquele que desperdiça a encarnação, aquele que esbanja o que é do Pai, né? Os recursos naturais doados pelo Pai, o corpo físico que nós temos, a nossa inteligência, a nossa capacidade de amar, os nossos relacionamentos, aquele que tem todas essas dádivas que foram doadas por Deus para a nossa evolução aqui na Terra e que muitas vezes na sua juventude ou mesmo na sua idade adulta não consegue, né, preservar essas dádivas, não consegue refletir sobre esse corpo que é dado por Deus. E muitas vezes nós nos perdemos nesse movimento. E aí precisamos nos achar. Quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, como espírito imortal, o que eu estou fazendo aqui na Terra e qual é o caminho, o melhor caminho de retorno ao Pai. Então ali vemos a fala da Alice, né, com o gato, ela perguntando se ele pode ajudar e perguntando para onde vai essa estrada. E o gato pergunta a ela: para onde você quer ir? Ela fala: não sei, estou perdida. E o gato diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o primeiro movimento nosso, nessa nossa busca existencial, na nossa contemplação interna de quem somos, na nossa reflexão diante da vida espiritual que nos move a estarmos aqui encarnados hoje, é saber esses dois passos: onde eu estou no movimento evolutivo e para onde eu vou. Se eu não sei onde eu estou, né, geralmente nós não somos grandes coisas, não construímos grandes coisas no mundo, estamos aqui num mundo que é de provas ainda, de expiações, e certamente temos muitas coisas a devolver ao Pai, de que foi tomada inadvertidamente. Ainda temos muitas questões internas com a lei de causa e efeito para nos restituirmos e sabermos exatamente para onde eu estou indo, qual é a minha meta como espírito, qual é a minha meta no mundo espiritual e não metas no mundo físico. Muitas vezes, quando perguntamos às pessoas, elas respondem metas do mundo físico, né? Casar-se, ter filho, construir família, às vezes metas profissionais, alcançar esse nível de conhecimento, ou esse nível de trabalho, ou metas do dia a dia, né? Vencer essa mazela, transpor essa dor, esse momento de dor, e não enxergam essa perspectiva mais profunda do ser, dessa aventura do espírito em várias e várias encarnações vindo ao planeta Terra. Então esse é o movimento do filho pródigo, quando ele estava lá cuidando dos porcos, e o que a parábola nos diz é a frase: ele caiu em si. Então ele caiu em si quando nós fazemos esse movimento reflexivo interno, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e percebemos quem nós somos, com todas as sombras que nós encontramos, todas as mazelas morais, todas as nossas diferenças
e enxergamos isso, né? É aquele movimento em que você se coloca diante do Pai humildemente e você percebe, olha, estou aqui nesse corpo encarnado no planeta Terra, esquecido de tudo que é espiritual, cuidando apenas do que é do mundo físico e estou nesse momento, né? Então você vai honestamente olhar para dentro de si e saber onde você está como espírito na sua evolução. Por que será que eu estou encarnado nesse corpo? Por que será que eu estou aqui na Terra, nessa família? O que será que eu tenho a resgatar com esse trabalho que eu faço? Qual será a proposta do meu espírito para esse momento reencarnatório que eu estou vivenciando aqui? Então, esse é o movimento primeiro, é cairmos em nós mesmos. Então, Joana de Ângeles nos diz: o amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Então, esse sentimento amoroso por nós mesmos, vindo do Pai, né? Vindo de Deus, vindo dos espíritos amigos, daquele, pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser um parceiro, um parente que esteja conosco, que vai ter aquela palavra amiga para nos erguer quando nós caímos em nós mesmos. Muitas vezes é um processo doloroso, né? Um processo triste, depressivo. Você se enxerga como você é e você vê o seu real tamanho. Qual é o seu tamanho? Não sou grande coisa, estou aqui na Terra, né? Caminhando, e até hoje não pensei que, né, nas questões espirituais. Não pensei que eu sou um espírito imortal e o que estou fazendo aqui como espírito imortal. Então, esse é um movimento de autoacolhimento amoroso e também de acolhimento em que nós vamos buscar no outro, às vezes um terapeuta, às vezes um atendente fraterno, às vezes uma pessoa que esteja ao nosso lado e que possa nos auxiliar a nós nos enxergarmos amorosamente, que é o movimento de cair em si. Então, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Então, aquilo que o homem não sabe, não existe. Quando ele não cair em si, quando ele não se enxergar, enquanto ele não fizer esse movimento de se perguntar quem eu sou como espírito imortal, o que eu vim fazer nesse corpo físico, nessa família, nessa estrutura de vida que eu criei, ele não vai conseguir enxergar exatamente como ele é por dentro. Então, é preciso essa busca. É preciso esse movimento, é preciso a pessoa abrir a porta de dentro para fora para poder enxergar quem ela é e descobrir esse tamanho do seu ser, esse tamanho do seu saber. E esse movimento Joana de Ângeles chama de autodescobrimento. É o primeiro movimento interno nosso, é nós nos enxergarmos como somos, é autodescobrirmos quem somos, as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas sombras, mas também o nosso potencial para desabrochar, nosso potencial de vida como espíritos, a nossa conquista imortal, trazendo toda a bagagem espiritual para a nossa melhor versão, que é essa que nós apresentamos ao mundo hoje. Nossa melhor versão vinda da construção de todas as outras que nós fomos ontem, que nós fomos nas 10, 20 ou 30 encarnações que tivemos antes dessa. Então, a soma dessas experiências todas que culminou em quem eu sou hoje. Então, olhar para dentro honestamente, mas sem o assombro de encontrar ali manchas, borrões, né, distorções, e também com o critério de descobrir potencialidades. Então, se eu sou generoso, se eu sou amoroso, se eu sou carinhoso, se eu sou diligente, qualquer que seja a sua virtude interna, se eu sou alegre, o que eu posso fazer com essa virtude para incentivá-la a desabrochar? E o que eu posso fazer para diminuir o aspecto borrado, manchado, distorcido da minha personalidade, que não expressa bem a polaridade perfeita vinda
do espírito. Então, Joana de Ângeles nos diz que consciência é a emanação do divino pensamento. E vamos imaginar Deus, né, com sua onisciência, onipresença, com a sua potencialidade de emanar e criar dessa forma, pensando, sustentando tudo que há no universo, galáxias, planetas, sóis, né? Tudo que há no universo por meio do pensamento divino e todas as expressões da criação de Deus, que somos nós, né? Um corpo físico que Ele nos deu para habitarmos esse planeta, toda a natureza que está ao redor, pássaros que cantam, flores que desabrocham, o verde da natureza nos inspirando, nos dando esperança, todas as criações animais que vêm alegrar o nosso dia, né, com suas brincadeiras, às vezes animaizinhos mais próximos, domésticos, vêm alegrar com suas brincadeiras, às vezes aqueles que passam voando, né, os pássaros que passam voando ou que vêm cantar na nossa janela, as correntes de água, né, as cascatas de água, os rios, as ondas do mar batendo, tudo perfeitamente organizado para acolher o ser humano nesse desabrochar que é a sua vida. Então, essa emanação do divino pensamento, criando tudo que vai ser necessário para o desabrochar em nós da consciência, no nível no qual nós podemos enxergar da verdade cósmica, que não pode ser revelada toda para nós, porque também, mais uma vez, né, não vamos alcançar essa verdade, então precisamos ainda de alguns véus dessa verdade. Aí Joana de Ângeles continua nos dizendo que a intuição é resultado da conquista do superconsciente, antenado com as forças geradoras da vida. Então, o superconsciente, como aquele aparato psicológico que nós trazemos, né, que nos sustenta, fornecendo a nós a inspiração vinda do Espírito. Então, ele está antenado, ele está ligado, está conectado, né? Como hoje em dia a gente vê por meio do Wi-Fi, né? Por meio do 4G. Então, dessa forma virtual, a nossa mente também está conectada por meio da intuição com as forças geradoras da vida. Isso é tão delicado, tão sutil, né? Tão leve que como a rede da internet, qualquer coisa atrapalha, né? Então fica fraquinha a rede, às vezes a pessoa não consegue acessar nada, né? Olha, tá tudo parado aqui, lento, não veio a mensagem, ou não veio a imagem, não veio o filme, não consegui acessar, porque a sua conexão está lenta. Então, fazendo uma relação com a tecnologia que nos permite estar falando para vocês agora, nós trazemos dentro de nós também essas antenas internas, que é o nosso superconsciente, por meio de uma capacidade humana chamada intuição, que é muito pouco aproveitada pelos homens. Ela é soterrada pelas inúmeras imagens, né, e apelos do nosso mundo que vem surgindo, roubando essa paz que pudesse nos propiciar a intuição. Então, são várias chamadas que nós recebemos do mundo real, né? Aquele que nos chama, às vezes somos bombardeados com informações pelos meios digitais ou pelas mídias, somos às vezes requisitados ao trabalho por muitas horas. Então, isso nos rouba esse mecanismo sutil que é a conexão com Deus por meio da intuição. Então, o superconsciente, quando ele está antenado, é também chamado self, né, por Joana de Ângeles, ou eu superior, ou aquele Deus interno. Então, todos esses processos que nós vemos de transformação do homem na sua paz, são essa busca do superconsciente, ou de todos esses nomes, né, que podemos nomeá-lo, como esse terceiro andar da casa, como diz André Luiz, né, esse sótão da casa, onde estão ali
as nossas conquistas espirituais, para onde nós vamos quando nós queremos silenciar a mente, conversar com Deus ou encontrar intuição e inspiração para a nossa vida. Então, esse último andar do silêncio mental, esse patamar que é a conquista do nosso cérebro hoje. Então, continua Joana de Ângeles, a intuição é o veículo sutil para fazer compreender a verdade universal. E aí retomamos, né, a nossa busca do começo, que era no sentido de buscarmos essa verdade. Então, a nossa busca existencial, ela passa por essa chave interna, que nós não vamos conseguir acessar por meio da inteligência, por mais que estudemos. Então, os livros não são capazes de nos fornecer a verdade universal, porque ela não tem condição de caber na mente, no cérebro físico, no sentido de nós estudarmos e compreendermos. É algo que nós vamos intuir. É uma verdade que ela está velada de forma que o homem não alcance, porque ela é muito grandiosa, muito intensa, muito plena, muito perfeita, e a nossa mente, por mais que ela se concentre, ela só vai conseguir acessar por meio da intuição e não por meio do conhecimento. Então, é o veículo sutil que nos vai trazer a verdade universal. Joana continua nos falando a respeito do deutropismo. Deus, na visão moderna do Espiritismo, é a verdade absoluta que atrai o espírito na sua contínua ascensão moral. Então, hoje, o Espiritismo nos dá esse movimento de busca da verdade absoluta. Ele atrai o espírito para o seu crescimento, que ela chama de deutropismo. As plantas têm, né, o fototropismo, aquele movimento em busca da luz. As folhas vão se voltando para o lado que está a janela, a planta vai crescendo, vai subindo para ficar acima da outra, para poder encontrar onde está a luz. Então, esse é o movimento natural do mundo vegetal. E nós temos o deutropismo, nós vamos nos voltando para onde está Deus. Vamos buscando essa verdade absoluta e é como que um imã vai nos atraindo e para que nós internamente consigamos crescer, né, e ascender moralmente. Então é o nosso impulso em busca de Deus, é a nossa busca interna para compreendermos a nossa existência. Queremos acessar o que é Deus, como Deus nos acolhe, como que esse movimento amoroso do Cristo nos aproxima de Deus, como que enxergamos no nosso próximo a oportunidade de servir. Tudo isso é um deutropismo interno que vai nos fazendo crescer a cada jornada, a cada passo da nossa jornada. É uma fala do Dr. Jung, onde Joana de Ângeles se baseia para escrever suas obras da psicologia profunda. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por tornar-se consciente de sua escuridão. Então, muitas vezes, nós tentamos imaginar essas figuras luminosas que nos cercam, que estão sempre conosco, nos auxiliando, esses anjos, esses protetores, esses mestres iluminados, e nesse movimento interno, nós nos esquecemos de que precisamos ter consciência também do nosso aspecto sombra. É muito bom estar junto da espiritualidade amiga que nos ampara, mas eles não podem fazer nada quanto ao nosso aspecto interno, que precisamos nos melhorar e nos transformar. Nenhum espírito vai vir fazer esse trabalho por você. Então é preciso que você faça essa conscientização de quem você é e enxergue a sua própria sombra, sua própria escuridão interna. E principalmente queira modificar-se, queira revelar por meio da luz, levando a luz a essa sombra. E aí entra o segundo passo dessa busca existencial, onde eu quero chegar. Não como encarnado, né? Não como propostas do nosso mundo físico. Eu quero ter essa ou aquela profissão, quero me formar. Isso são metas da nossa vida
cotidiano encarnados aqui. São metas muito, muito boas, né, para ter uma motivação de vida. Mas não é nesse sentido que nós estamos abordando aqui. É no sentido espiritual. Quais são as metas como espírito imortal? Então, esse é o segundo passo. A autodisciplina interna. Eu quero ser uma pessoa mais amorosa. Eu quero ser uma pessoa mais caridosa. Eu sei que eu sou uma pessoa muito séria, quero ser mais simpática, quero sorrir mais. Quero ser uma pessoa alegre. Eu sei que eu trago dentro de mim algo de tristeza, que sempre rouba o meu semblante, pareço estar sempre triste. Então, eu quero me tornar mais alegre. E aí, a partir desse movimento de enxergar as sombras, você se autodisciplinar internamente e demarcar essas metas de transformação. Então, eu quero ser uma pessoa mais caridosa. O que eu posso fazer para me tornar mais caridosa? Então, eu vou me inscrever nos locais onde haja caridade para o trabalho. Então, vá à casa espírita, inscreva-se no SAPS, no ápice, né, no local de doação de cestas, no acolhimento de crianças, né, na evangelização, qualquer que seja a tarefa que vai te aproximar do seu ideal, da sua meta como ser humano, da sua meta como ser humano em transformação. Então, é essa autodisciplina interna que vai nos dar o segundo passo. O primeiro passo é você se enxergar, se conhecer, se ver como você é, sem se recriminar, se culpar ou ficar parado nessa crítica interna. Então, é preciso enxergar, eu sou assim, não quero mais ser assim, e o que eu posso fazer para mudar? Quais são as minhas metas como espírito? Então, a nossa meta espiritual é nos tornarmos cada vez mais perfeitos, cada vez mais próximos do nosso modelo, que é o Mestre Jesus. Então, para isso, precisamos fazer um movimento interno de transformação. É preciso colocar pequenas metas diárias. O que eu vou fazer hoje para ter mais esperança? Para ser uma pessoa mais consciente? Então, vou abrir uma página espírita, ler todos os dias, fazer uma oração, coisas pequenas que vão nos transformando internamente ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, aquela página que é lida pela manhã, 5, 10 minutos que nós dedicamos ao nosso autoequilíbrio, vão repercutir ao longo dos anos numa mudança em todo o nosso padrão etérico físico, né? Na nossa postura, no nosso semblante, no nosso campo de energia. Tudo isso vai modificar por meio dessa autodisciplina. Então, aquela pessoa que quer ganhar uma corrida, ela precisa treinar. Então, assim como nós treinamos um músculo para que ele reaja de forma satisfatória, né, consigamos alcançar nossas metas de corrida, de salto, caminhada, seja o que for, também nós precisamos desse treino no aspecto emocional e no aspecto moral. Então, se enxergamos uma adversidade, se enxergamos em nós uma dor, se enxergamos em nós uma sombra, é preciso esse treino para, como uma musculação, exercitarmos o nosso aspecto positivo em nós. Joana Ângeli nos diz sobre as metas evolutivas. O ser humano é um conjunto de transição contínua em processo de aprimoramento incessante. Então, estamos continuamente nos modificando, nos aprimorando, crescendo, evoluindo, e isso o tempo todo, esse conjunto, seja biológico, né, em caminho de envelhecimento, ou seja, perispiritual em caminho de depuração, ou seja, espiritual no caminho de crescimento, moral, emocional, em todos os sentidos, o ser humano tem metas evolutivas a cumprir. Ele precisa alcançar a plenitude, a perfeição, o luminoso, qualquer seja o nome, né, dessa meta, que é a nossa meta como espíritos imortais. Novo nível de despertamento. Joana nos diz
que a sensibilidade e as percepções fazem ser aguçadas, abrindo espaço para a compreensão do sentido da vida e a conquista legítima da realidade. Ela sempre coloca a realidade com letra maiúscula quando ela quer se referir à realidade espiritual. Então, nós vamos aos poucos aguçando as nossas percepções e desvelando a verdade, né? Tirando os véus, e vamos encontrando esse maior sentido da vida, o sentido espiritual, o sentido que nos vai levar à plenitude. Então, a realidade verdadeira é a realidade do Espírito. Reaproximando de Deus, Joana nos diz: quando o self identifica a necessidade de ser gentil, caridoso e afável, portador de compaixão e humanitarismo, desloca-se para externar o divino que existe nele. Então, esse é um processo interno que aos poucos vai se desvelando, vai se abrindo, e nós vamos nos transformando em pessoas mais gentis, caridosas, afáveis, cheias de compaixão e de humanidade. E aí isso nos torna divinos. Então, como Deus atua no mundo? Como Deus expressa sua divindade no mundo? Por meio das mãos caridosas daqueles que se revestem do divino. Então, ele coloca para fora o que há de divino nele, se torna caridoso, se torna humanitário, se traz a compaixão pelo irmão, se torna carinhoso, caridoso, gentil, afável, todas essas virtudes, né? Alegre, se torna um bom ouvinte, um ombro amigo, um conselheiro. Então, todas essas faces que são de Deus e que atuam no mundo por meio das nossas mãos, da nossa palavra, né? Porque é o homem que precisa agir em nome de Deus. Então, o homem se transforma e o self vai se reaproximando de Deus nesse sentido, de tornar cada vez mais leve, suave, né? Refletindo o que há de divino. E esse é o terceiro movimento que Joana de Anjos nos fala, o movimento interno, né? A autotranscendência. Quando nós compreendemos o quanto nós podemos fazer para acolher o nosso próximo, quanto nós podemos fazer como meta espiritual na nossa caminhada de evolução. Então, a busca existencial, ela sempre passa por esses três movimentos. E a pessoa que chega na autotranscendência, ela se enxerga com consciência, ela olha para dentro, ela sabe exatamente quais são os seus potenciais de amor, quais são as suas dores, as suas sombras, e ela transcende ao que ela é. Ou seja, ela deixa o aspecto negativo e passa a explorar e atuar no aspecto positivo. Ela se revela como uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque ela age no mundo físico em nome da caridade e em nome da espiritualidade que não pode agir no mundo físico. Então, as mãos, né, o olhar, a palavra daquele que fez esse movimento de autotranscendência se transformam na mensagem de Deus para aquele que ainda não consegue, né? Às vezes está passando dificuldades materiais, às vezes está precisando de uma palavra amiga. Então, nós nos tornamos instrumentos de Deus. Como Francisco de Assis nos disse, né? Que sejamos esses instrumentos de Deus para a terra, para os mais necessitados na terra. Então, nós nos tornamos uma ponte, nós nos tornamos um canal de Deus, nós nos tornamos a luz essencial do Espírito. Então, é para isso que o Espírito vem constantemente à Terra, para evoluir e crescer e chegar onde? No nível de Jesus. E o nível de Jesus era o puro amor, era a pura caridade, era o puro doar o que era de Deus. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. E aí esse movimento é um movimento interno de profunda reflexão e que vai ao longo do tempo e das encarnações, não é um processo rápido, né? Nós vamos conseguindo enxergar como fazer isso internamente. Mais uma fala de Joana de Anjos. Todos os seres estão fadados à plenitude para o qual foram criados. Então esse é um processo que é a nossa busca plena existencial, é o processo que é do Espírito. O que o Espírito veio fazer aqui, ele veio se tornar
pleno. Então, todos nós seremos um dia como Jesus, alcançaremos essa plenitude. Uns vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo, mas esse é o nosso caminho de transcendência. Então, o self abre-se à essência divina, o arquétipo primordial, logrando plenitude do luminoso. Luminoso é esse estado de vivência que o ser possui acerca de questões sobrenaturais, geralmente sagradas, transcendentais ou da divindade. Então, é tudo que há de divino dentro de nós. Então, esse movimento de nos abrirmos ao que há de divino dentro de nós, né? Buscando a plenitude. Como que eu posso servir a Deus melhor? Como que eu posso me modificar e me adequar ao que Deus precisa que eu seja nesse momento? Deus precisa do quê? Que eu seja caridoso, que eu seja amoroso, que eu seja gentil, que eu seja delicado. Então, o que Deus precisa expressar por meu intermédio nesse momento? E aí, esse é a nossa essência se revelando, né? O self se revelando. Mais uma vez, Joana de Anjos nos diz: o estado crístico logrado por Jesus foi alcançado pelo apóstolo Paulo e ainda pode ser alcançado quando se atinge o estado luminoso. Então, esse é o caminho logrado por Jesus, esse estado crístico, que o apóstolo Paulo também alcança, e que ela diz que esse caminho está aberto, essa porta ainda está aberta. Pode ser alcançado se a pessoa busca a plenitude. Se ela busca revelar o que há de sagrado dentro dela, se ela busca essa comunhão com Deus, se ela procura a verdade, se ela busca expressar o que é do Espírito, a sua existência na Terra como vistas na eternidade, olhando para o que é meta espiritual, o que você veio fazer aqui como espírito imortal. Então, encontrando dentro de si esses passos que foram dados por Jesus, que foram dados pelo apóstolo Paulo, e que muitos outros irmãos nossos, espíritos, nos deixaram notícias de como internamente estavam dando ou se afastando desse momento, desse estado interno de plenitude. Então, quando Jesus alcança, né, esse estado crítico, quando Paulo alcança esse estado crítico, está nos mostrando que esse caminho ainda está aberto e é um caminho interno de várias encarnações, onde nós vamos nos revelando e buscando lá no fundo a nossa luz interna, o propósito espiritual do porquê nós viemos ao mundo. Joana de Anjos nos diz: o sentido profundo da existência humana é a busca do significado, a plenificação do self, a imago Dei, substância divina que orienta a existência e dignifica. Então, essa busca pelo sagrado que nós vamos buscar em todas as simbologias das religiões, que nós vamos buscar dentro de nós mesmos e no passado, que nós não conseguimos entender bem, é uma busca humana de planificação do self, de nós encontrarmos a imagem de Deus, o que é Deus, de nós entendermos isso. E nós só fazemos esse movimento de busca porque há dentro de nós uma sede, uma fome, algo que nós queremos, que não sabemos bem o que é, né? É encontrar o que nos orienta à existência e que dignifica a nossa existência. O que precisamos fazer, como precisamos nos transformar, o que precisamos ser para revelarmos essa face de Deus que está dentro de nós. E aí, finalizando com a fala de Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito obrigada a todos, fiquem com Jesus.